Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para a gente poder escrever um texto. Então, como nós estamos trabalhando a produção de texto, hoje eu vou falar sobre dois elementos muito importantes que devem estar presentes nessa produção de texto de vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre o parágrafo e depois nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, certo? Bom, como a gente está iniciando a produção de texto, a gente vai focar em 3 parágrafos. O que são os parágrafos? Os parágrafos são aquele espaçamento que a gente dá para a gente produzir o texto e ele vai marcar algumas fases importantes do nosso texto, que é o começo, o meio e o fim. E é isso que estrutura o nosso texto, que deixa ele mais coerente, né? Então, a nossa história, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. E a gente vai começar, então, a trabalhar com os parágrafos nesse sentido, de começo, meio e fim. Então, a gente inicia o nosso texto dando um parágrafo. Então, lá na nossa folhinha, quando a gente vai iniciar o nosso texto, começar a escrever, a gente vai dar um espacinho de 2 ou 3 dedinhos, né? Dependendo do tamanho do dedinho de vocês, vai dar um espaço lá na linha e começar a escrever como que vai ser a sua história. Então, para a gente produzir um texto, a gente tem que pensar nesses elementos. Então, aonde vai acontecer a nossa história? Qual o lugar, o cenário que vai acontecer a nossa história? Depois você vai pensar nos seus personagens. Quem que vai participar dessa história? O que vai acontecer com esse personagem, né? Então, tudo isso tem que ser estruturado nesse primeiro parágrafo. Então, você vai escrever o que vai acontecer na sua história, quem são os personagens, sobre o que vai falar. E depois, no segundo parágrafo, você vai começar a desenvolver essa história, que é a parte do meio da história, né? O desenvolvimento. O que vai acontecer de legal, o que esse personagem vai fazer de diferente, né? E aí, nesse segundo parágrafo, é o que você vai contar da sua história. E o terceiro parágrafo é o fim, é o desfecho, a conclusão da sua história. Então, agora, no final da sua história, você vai contar como ela termina. O que aconteceu com esse personagem, se deu certo, se não deu, se vai ser uma história com final feliz ou se o final não vai ser tão feliz assim, tá? Então, a gente vai começar. Primeiro, vai ser essa forma simples que a gente vai dividir somente em 3 parágrafos. Então, nessa produção que nós vamos fazer hoje, vocês já vão colocar isso em prática, certo? Não vai ser fácil, mas isso só vai conseguir com treino, tá bom? Então, a prática é que leva à perfeição. Então, é só escrevendo mesmo a história. Ai, professor, esqueci de fazer o parágrafo. Apaga lá, volta de novo, faz o parágrafo, porque isso vai sendo desenvolvido com o tempo. Certo, pessoal? E o segundo item muito importante para um texto também é sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação ele é fundamental no texto, porque é ele que vai dar a entonação de quem vai ler, né? Quem vai entender a sua história. Então, você precisa colocar os sinais de pontuação para que a pessoa que está lendo consiga entender a história que você conseguiu escrever, certo? Então, nós vamos começar a aprender aí os sinais de pontuação básico para uma história, uma narrativa. Então, quando a gente vai escrever uma história, que eu vou contar uma história que tem personagens, esses personagens vão falar, não vão falar, então tudo isso é muito importante, tá? Então, nós vamos conhecer agora alguns sinais de pontuação que são extremamente importantes para a gente construir um texto bem bacana, certo? Então, vamos começar aí pelo ponto final. Ponto final é um dos pontos mais simples para a gente utilizar. Por quê? Porque é ele que vai determinar o final da nossa frase. Então, a nossa frase terminou, ponto final, tá? Então, olha lá, 2 exemplos. Estou muito gripado, ponto final. Hoje está frio, ponto final. Então, é a frase, concluiu a sua frase, ponto final, certo? O próximo é o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Para interrogar, para perguntar. Então, toda vez que a gente fizer uma pergunta, a gente vai utilizar
o ponto de interrogação, certo? Então, quantos anos você tem? Não é uma pergunta? No final, ó, para eu dar essa entonação, quantos anos você tem? É uma pergunta, ponto de interrogação, certo? A atividade já está pronta? Também é uma pergunta, então, ponto de interrogação, certo? O próximo é o ponto de exclamação. Esse ponto aqui, ele também é muito importante porque ele vai expressar a nossa admiração, a nossa alegria, o nosso espanto, medo. Então, quando a gente vai ler um texto que aparece o sinal de exclamação, a gente já sabe que vai ser uma dessas reações que a gente vai ter ao ler o nosso texto, tá? Então, toda vez que vocês verem lá esse ponto aí de exclamação, você já sabe que vai vir alguma frase com medo, alegria, com espanto, né? Então, olha aí essas frases, ó. Que susto! Então, você vai colocar uma entonação porque tem aí o sinal de exclamação no final da frase, né? E parabéns! É uma frase alegre, é uma frase que demonstra alegria, né? Então, também tem aí no final o ponto de exclamação, certo? No texto também, nós temos que utilizar a vírgula. Mas por que a vírgula, professora? Porque às vezes as frases acabam ficando mais longas e a gente precisa dar uma pausa, dar uma respiradinha para a gente continuar a nossa ideia da frase. Então, para não precisar interromper com o ponto final, a gente coloca uma vírgula. Então, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, tá? Então, olha lá, essa frase aqui é uma frase um pouco longa. Então, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Então, ela gosta de vários tipos de sabores. Então, para separar esses sabores que ela gosta, ela vai separar entre vírgulas, certo? O próximo é o travessão. Para que serve o travessão, professora? O travessão, geralmente, ele é utilizado na narrativa quando um personagem vai falar, quando alguém vai falar na sua história. Então, antes que a pessoa comece a fala, você tem que sinalizar com um travessão. Isso vai indicar para quem está lendo a sua história que o seu personagem está falando, tá? Então, é a fala do seu personagem. É isso que indica o travessão. Então, olha lá, nós temos aí 2 exemplos de fala. É um diálogo, 2 personagens, um conversando com o outro. Então, o primeiro aí vai falar, travessão. Quanto você tirou na prova? Aí já tem 2 sinais de pontuação. O travessão, que indica que é uma fala, e no final, como é uma pergunta, o ponto de interrogação. E a pessoa vai responder. Então, antes dela responder, travessão. Tirei 10. Ponto final. Então, aí nós temos 2 falas e para indicar que é uma fala, eu preciso do travessão, certo? E nós temos aí também os 2 pontos. Os 2 pontos, que é representado por esses 2 pontinhos um em cima do outro, também é utilizado nas narrativas, nas produções de texto, porque ele vai avisar que o seu personagem vai falar, certo? Então, para avisar que o seu personagem vai falar, a gente utiliza esses 2 pontos. Então, aí tem um trechinho, ó, de um texto, né, que está escrito assim: de repente, João teve uma ideia. Então, como ele vai falar a ideia dele, eu coloco 2 pontos, vou para outra linha, travessão, porque o João vai falar. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Então, pessoal, só aí nessa frase, ó, nós já utilizamos 3 sinais de pontuações diferentes. 2 pontos, porque indica que ele ia falar, né? Que ele vai falar. O travessão, que indica que ele está falando. A vírgula, para separar os elementos que ele precisava comprar, né? E o ponto final, que indica que é o final da frase. Certo, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre esses sinais de pontuação. Claro que existem muitos outros sinais, só que esses são sinais básicos para uma produção de texto, para uma narrativa, tá? Então, hoje vocês vão fazer 2 atividades. Primeiro, vocês vão construir
frases. Vocês vão construir uma frase com o sinal de interrogação, uma frase com o sinal de exclamação, uma frase com 2 pontos e uma frase com o travessão. Então, vocês vão colocar em prática aí o que aprenderam no vídeo de hoje, certo? E para finalizar, vocês vão construir uma produção de texto, colocando em prática o parágrafo e os sinais de pontuação. Então, vocês vão escolher aí um personagem do folclore que vocês mais gostaram. Tem vários que a gente já viu, né? Curupira, Saci Pererê, Iara, Boitatá, Boto. Então, vocês vão dar uma pesquisadinha aí para conhecer esse personagem, que vocês queiram saber mais sobre o que ele faz, qual é a lenda dele. Então, dá uma pesquisadinha e vocês vão produzir um texto sobre esse personagem. Então, vocês vão contar o que vocês acharam de legal, ou se vocês quiserem recontar a lenda dele, também pode. Então, vocês vão colocar em prática aí os 3 parágrafos, começo, meio e fim de uma história, e vão tentar utilizar todos esses sinais de pontuação que eu coloquei aí, tá? Talvez você não consiga utilizar hoje os 2 pontos e o travessão, porque tem que ser um diálogo, uma conversa. Mas se vocês quiserem criar esse diálogo, essa conversa entre personagens, também vai ser super bacana e vocês vão colocar isso aí em prática. Certo, pessoal? Tiver qualquer dúvida, pode me chamar, pode perguntar que a professora vai auxiliar vocês. Certo? Um beijão e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!